Hoje, dia 11 de agosto de 2009, eu, Marcelo de Paula Jäger, historiador, estou aqui em Cornélio, na casa do Guto. Boa noite, Guto. Boa noite. Estamos planejando já faz tempo a nossa entrevista e hoje deu certo. Isso. Fala para nós o seu nome completo, para o nosso arquivo. Certo. Boa noite e antes de mais nada quero agradecer ao Marcelo e parabenizar pela iniciativa de estar resgatando um pouco da história de alguns jogadores que já tiveram, por mais curta que seja a carreira, mas participaram um pouquinho do futebol no Brasil, né? E para quem gosta de futebol, para estar aproveitando desse site que você está montando, que vai valer muito a pena. Eu acredito que... Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Luiz Augusto Pereira, né? Tenho 40 anos, sou casado, tenho um casal de filhos, né? E hoje tenho o maior prazer de estar contando um pouquinho da minha vida na época de jogador, né? Sua data de nascimento para a gente pôr na tua ficha lá no nosso site. 26 de janeiro de 1969. Quando e onde você começou a sua carreira? Eu comecei a carreira em 1982 no Cascavel Esporte Clube, né? Na escolinha do Cascavel, onde tive o privilégio de trabalhar com o Eloy Krieger, que foi meu treinador lá, e que também era olheiro, né, se dizia assim, né, que descobria alguns meninos que se destacavam para levar para outros grandes clubes. E eu tive a felicidade de ir com ele até fui indicado por ele para estar indo para o Vasco da Gama, e lá acabei ficando e jogando também anos, onde fui campeão carioca, fui campeão da Taça Sudeste, né? E no final de 1984, já lá no Vasco, fui convocado para bem lembrado, em 1983, convocado para a Seleção Carioca, juvenil, né? E depois de ser campeão carioca lá pelo Vasco, em 84, me transferi para o Atlético Paranaense, ainda nas categorias de base, que joguei até 1986. E nessa tua carreira, a sua estreia no Cascavel, como é que foi? Tua posição, nós não falamos ainda da sua posição que você jogava. Eu jogava pelo meio campo, pro lado esquerdo, meia esquerda, fazia o quarto homem de meio campo, né? E eu comecei no Cascavel, era um campeonato metropolitano, né? Na própria cidade de Cascavel, onde nós fomos campeões em 82. E a estreia foi muito boa, apesar de estar bem novinho, mas foi um jogo tranquilo, foi bom, e a estreia foi com vitória. Fez um gol nesse jogo? Na estreia não fiz, não. E no Cascavel você fez, lembra assim de cabeça quantos gols fez, mais ou menos? Eu não lembro quantos gols. Eu fiquei pouco tempo, joguei um ano e pouquinho lá, né? E eu não me lembro assim exatamente quantos gols. Né? Mas fez? Fiz, principalmente de falta. De falta. Canhoteiro. E a sua estreia no Vasco, como foi então? Minha estreia no Vasco foi contra o Botafogo, lá em São Januário. Ganhamos de 1-0 em São Januário. Gol do Edmilson, ponto esquerdo, um gol muito bonito, por sinal, parecido com aquele que o Éder fez contra a Escócia em 82, né? Cobertura. E no Vasco, apesar de não ter feito muitos gols, mas eu fiz gols importantes, que foram o gol do título da Copa Sudeste em Minas Gerais. Nós ganhamos de 1-0 da Portuguesa de Esportes e eu fiz o gol, de fora da área. Você quer contar como foi o gol? O gol não, eu sempre peguei bem na bola de perna esquerda, né? Então foi um gol onde eu recebi na meia esquerda e me adiantei um pouquinho, a marcação não chegou, eu ajeitei e bati na meia esquerda, né? E foi um chute forte, o goleiro não conseguiu pegar, né?
Graças a Deus. Então foi 1 a 0 pra gente, fomos campeões. E estava no segundo tempo já? Já estava no segundo tempo. E a torcida inteira torcendo contra, porque Era lá em São Paulo. lá em Minas Gerais foi contra a Portuguesa. Normalmente em tese seria em tese um pouco menos nome do que o Vasco. Então é por causa disso, mas um excelente time, o time da Portuguesa também, né? E o outro gol importante foi do título carioca de 84, onde nós ganhamos de 3 a 1, né? Depois de ter vencido todos os turnos do campeonato, ainda no terceiro turno que nós ainda confirmamos realmente o título, 3 a 1 contra o Bangu lá em São Januário. E eu fiz um dos gols, o último gol, o terceiro gol do título. Foi uma jogada que começou comigo, que eu lancei para a ponta esquerda, do meio campo, e corri para a área. E o Marco Aurélio, que foi pela linha de fundo e cruzou para trás, eu estava entrando na grande área, então da meia-lua eu peguei de primeira, né? Peguei de primeira e foi um golaço também. Então, quer dizer, isso fica na lembrança da gente, né? Outro gol também que você tinha me contado e eu vi as fotos foi justamente contra o Flamengo, na Gávea. Exato. Naquela semana eu treinei muito a cobrança de escanteio e o meu treinador sempre falando para eu bater no primeiro pau. Toda cobrança eu bati no primeiro pau. E esse gol surgiu da quarta cobrança seguida de escanteio, todos no primeiro pau, até que a quarta entrou. Ganhamos de 2 a 0. Um gol meu e um gol do Bismarck. A dupla dos colegas, amigos. Jogávamos juntos. Agora falando dos campeonatos nacionais, onde eu joguei 2 taças São Paulo, e uma delas fiz o gol no Palmeiras de falta, que foi o gol mais bonito que eu fiz na carreira, que foi uma falta praticamente 2, 3 passos na frente do círculo central ali. E o gol foi uma falta que peguei na veia, né? A bola foi lá no ângulo, o goleiro não teve chance. Então, lembra quem era o goleiro? O goleiro, se não me engano, acho que era o Veloso na época. É bom lembrar, né? Acho que era o Veloso na época. Aí Veloso, se estiver assistindo mais pra frente. Ele foi na primeira curva. Então. E aí na sequência você veio para o Atlético Paranaense. Eu vim para o Atlético Paranaense. Você quer contar como foi, por quê? Na verdade, como foi a transferência? A minha saída do Vasco foi um pouquinho tumultuada, porque eu tinha acabado de ser campeão carioca e o Flamengo demonstrou interesse no meu futebol. E realmente era uma proposta boa. Eu tive convidado pelo seu Isaías Tinoco, que até hoje eu acho que está no Flamengo. E a proposta era para mim e para o Leonardo. Na época, antes dele estourar no Flamengo, ele jogava comigo no Vasco da Gama. Né? E nenhum de nós foi no primeiro momento do Flamengo, até porque eu acredito que o Vasco não tenha liberado na época, né? E ele, posteriormente, ele deve ter feito alguma tabela com o time lá dele de Niterói, e depois ele apareceu no Flamengo em 87. E eu, por conta disso, eu fiquei um pouco descontente, né? Com toda essa parte aí, mas não guardo mágoa nem rancor de ninguém, muito menos do clube, né, que eu joguei. Só tenho lembranças boas de lá. E eu acabei vindo para o Atlético, fui muito bem recebido no Atlético, né? Passei bons momentos no Atlético. Foi em 86. E depois, eu sempre levei muito a sério o estudo também. Né? E em 86 eu continuei estudando. E em 87 que eu parei de jogar, que eu prestei vestibular para agronomia, em Bandeirantes, aqui no Norte do Paraná, onde a minha família já estava residindo aqui em Cornélio Procópio, né, que é vizinho.
E cursei agronomia, né? E a vida da gente vai tomando outros rumos, né? Acabo parando de treinar, me formei, me casei, enfim, construir família, exatamente. E depois de formado, você foi para o Japão? Depois de formado, depois de alguns anos formado, em 1993, eu tive uma proposta não vou dizer proposta, mas uma indicação de um amigo que gostaria que eu fosse para o Japão para um time da segunda divisão. Eu estudei a possibilidade e fui para lá. Encarou? Encarei. Mas eu já estava casado, né? Já vinha, os filhos já estavam a caminho, e o futebol naquela época, um time da segunda divisão, ainda estava começando, né? Foi em 93. O tempo o Zico ainda estava lá? O Zico estava lá. E eu não tive, assim, possibilidade de me manter só com o que ganhava lá no futebol. Então eu tinha que trabalhar e acabei deixando de jogar novamente, né? Então... E como chamava o clube lá do Japão? Chamava-se Holly Rock. Holly Rock. E lá não sei se existe ainda. Talvez tenha ainda. Mas lá você ficou quanto tempo assim jogando no Holly Rock? Fiquei 6 meses. Fez algum gol lá que dá pra lembrar? Alguma jogada legal assim? Olha, lá eu joguei poucas vezes. E não fiz nenhum gol, não. Mas teve alguma jogadinha? Sim, né? Sempre. Entortou? Era um futebol muito mais corrido que aqui, né? Futebol bem diferente daqui. Falar em entortar, você estava me contando antes da entrevista, eu acho que lá contra o Palmeiras, você estava falando que você entortou? Não. Em Divinópolis. Foi em Teresópolis, campeonato brasileiro lá. Jogo contra o São Paulo, as jogadinhas que acabam acontecendo, a gente pode até levar um drible ou até dar um drible, a gente lembra mais quando dá o drible. E às vezes dava algum elástico, alguma caneta no jogador, enfim, então gostou de Você lembra quem que era o Garrincha costumava falar que quando ele entortava o zagueiro era o João. Era o João. Quem que era o João? Eu não lembro desse jogador que deu drible, não. Mas ele deve lembrar. Pode até ser. Então, na sequência que eu sempre faço na entrevista, adversário que você gostava de jogar na sua época? Normalmente a gente gosta de jogar com adversário, um clássico, né? Adversário que na época mais difícil, que marcou, e quando eu estive no Rio sempre foi o Flamengo, né? Rivalidade dos dois lados, era um jogo sempre muito equilibrado, a gente via o que acontecia no profissional com a rivalidade, e isso também se estendia para as outras categorias, né? Categorias de base. Você lembra de algum do Flamengo que participava contra você e que foi, assim, progrediu no futebol? Que estava no time? Olha, o Wallace, que era um centroavante, filho do Silva, né? Jogamos contra, no primeiro ano que eu cheguei no Vasco, ele já era o último ano dele no Flamengo. Acho que o zagueiro, você me contou que eu acho que era o Rogério, né? Será que é o Rogério? Eu acho que é ele sim, pela foto lá, né? Na época, o time do Vasco, quem se destacou, o Bismarck, né? O Ayup, o Leonardo, que também começou no Vasco, como eu disse, o França, que jogou no Botafogo, Francinha, né? O William estava no Vasco? O William também. Jogou no Flamengo também. Jogou um jogo na seleção carioca, né? E o Gama, que foi treinador do Fluminense agora há pouco tempo. Já que você tocou a seleção carioca, e na seleção carioca, juntou de vários times, tem algum que você... Tem suas fotos, eu já copiei todas, né? Eu sei alguns assim, mas algum nome que você queira... Esses nomes que eu citei aí, que foram para a seleção, né? O Palmieri, que era goleiro. O Malhado foi o lateral do Flamengo, né? Deve ter sido
profissional em outro clube, né? O William jogou no Vasco, né? E na categoria acima que a gente estava, e aí tinha o Romário, o Mazinho, né? O Regis, que foi goleiro do Paraná, né? Moramos junto lá no Rio. O Regis era do Vasco. Foi do Vasco, né? Então, toda essa gente boa aí. E Lira, lateral esquerdo também. Lira também era. Morávamos juntos. Ele era do Vasco. Do Vasco. Jogou no Goiás, depois né? foi no Fluminense também. Fluminense, Goiás, seleção brasileira. Um jogo que poderia ser esquecido, que não deve esquecer alguma derrota. Assim. Um jogo que poderia ser esquecido. Não é bom lembrar, mas sempre tem. Foi a derrota daquele campeonato brasileiro em Teresópolis, né? Nós somos vice-campeões lá. E acho que a final foi contra o São Paulo, se não me engano. Perdemos lá pra eles. Quando a gente perde, tem que esquecer, mas não esquece. Você não esquece. Faz parte. Ídolos, sua época de garoto, assim, quem que era seu ídolo? Assim? Olha, eu tive o privilégio, a oportunidade de estar vendo a seleção brasileira de 1983 treinar, que era remanescente da Copa de 82. Né? Foi realmente quando eu pude assistir eles ao vivo, até porque a seleção treinava em São Januário, onde eu morava. Então, a seleção inteira era de craque. Mas o que chamava muita atenção na época, Sócrates, Zico, Falcão, né, o Éder, Mário Sérgio, que também era ponta esquerda, né? Então, que eu vi jogar são esses aí, principalmente Sócrates, né, foi meu líder fora de série, e o Mário Sérgio. O Mário Sérgio, o Vesguinho era brincadeira. Você fez muitos amigos no futebol? Fiz bastante. Até hoje ainda tem. Dentro do futebol, fora do futebol, eu sempre fiz muita amizade. E você tem contato com algum deles até hoje, do tempo da escolinha? Olha, eu tive contato com o Edmilson, que jogou na Arábia, que jogou comigo lá no Vasco, e hoje é pastor evangélico, veio até a minha casa, depois de muitos anos, reencontramos, né? E depois, agora sumiu de novo, perdi o contato. E outros dois que você que está me passando contato, que é o Bismarck e o Leonardo, né? Conseguimos. Conseguimos. Endereço, telefone. Exatamente. E os outros, é muito difícil, né? Perder o contato, faz muito tempo, né? Mas se Deus quiser, Guto, aí nas caminhadas do nosso arquivo, do site aí, certo, vamos conseguindo mais contato com os amigos aí. Vamos lá, se Deus quiser. E técnicos que trabalharam contigo? O que me marcou foi o Eloy Krieger, que foi que me levou pro Vasco, né? O Eloy Krieger que foi do Coxa? Não. Não é o Krieger, né? Ele sempre foi um descobridor de jogadores lá em Cascavel, muito conhecido, uma pessoa 200%, muito culto, muito direito, um caráter enorme, né? E eu gostaria até de reencontrá-lo, se fosse possível um dia, novamente, né? O técnico Nilson Gonçalves, que depois treinou a seleção brasileira, né? Foi meu treinador pelo Vasco, como nós somos campeões. O professor Valinhos também, treinou o Botafogo, né? Na seleção carioca, quem era o técnico? O Nilson também? Era o Valinhos. Valinhos, né? O professor Valinhos. Ensinou muita coisa, né? E são esses aí. Alguma história engraçada assim que você passou? Tem várias, né? Tem várias histórias, né? Às vezes muita brincadeira no ônibus, né? Muita a gente viu as fotos que você me emprestou ali, nas viagens, né? Muita bagunça, né? Muita bagunça, República, a molecada, então isso aí tem muita bagunça, né? Só boas lembranças. Então, gols, você já me falou os gols mais bonitos. Isso. E o mais importante é aquele do título. Exatamente, 2 gols mais importantes, né? Do título Título carioca? Do Carioca
e da Copa Sudeste, que foi no Divinópolis, 1-0 contra a Portuguesa. Agora eu queria que você mostrasse as medalhas mais importantes. Essa aqui é da Campeonato Carioca, né? Tá junto com algumas outras aqui. Tá meio misturada, de campeão carioca, campeão do turno. Essa aqui do torneio Interclubes, né? Brasileiro, né? Praticamente o Campeonato Brasileiro. E é de campeão Infantil. Que deve estar nesse meio aqui, eu não encontrei ainda, mas está por aqui. E a de Divinópolis também está misturada. Está misturada aqui, está aqui no meio, né? O Guto, eu criei uma frase para o site e gostaria que você soubesse que você faz parte da história do futebol brasileiro, Guto. Certo. E eu, Marcelo Diegues, não vou deixar a sua história esquecida, tanto de outros jogadores também. E gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, para sua família, seus amigos que vão ver a entrevista. Certo. A mensagem é que essa vida, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, quando é com boa intenção, quando é pensando sempre no bem, né? Protegido por Deus, eu acho que vale a pena a gente viver intensamente, né? Porque pessoas como você que vem resgatando essa história, a gente fica bastante emocionado, fica bastante contente. Eu falo isso que a gente tem que viver intensamente porque, apesar de ter tido uma carreira muito curta, eu sempre digo que eu aprendi muito e valeu muito para a minha vida eu ter saído da minha casa, deixado meus pais, meu irmão, para poder viver um pouco do mundo da bola, e isso para mim eu tirei tudo de bom que eu podia, né? Aprendi um pouco a viver a vida dessa forma, né? E enfrentar as dificuldades. Então, principalmente a gente ter fé em Deus, amor aí ao próximo, amor à nossa família e ser feliz na vida. Valeu, Guto. Um abraço. Um abraço, obrigado.